E aí, pessoal, tudo bem? Bom, quero conversar hoje com vocês sobre a questão da etiologia psicológica de enfermidades que muitos chamam de enfermidades somáticas, ou a expressão que muitos profissionais de saúde usam de que a pessoa tem um problema e aquele problema é psicológico ou de origem psicológica. E nós já temos aí de cara a questão do uso das palavras, e de que o sentido é o uso, de como elas são utilizadas e como essas palavras têm ressonância nas pessoas. Então eu quero primeiramente falar disso, mas antes, por favor, me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like ou dislike, comentando, compartilhando, se inscrevendo e acionando o sininho. Mas vamos lá. Então, o uso das palavras. Isso que você tem é psicológico. Essa expressão, isso que você tem é psicológico ou de origem psicológica, isso geralmente não tem uma boa ressonância nas pessoas. As pessoas não vão, de modo geral, os pacientes não vão receber isso muito bem. Então eu acho que já existe um problema aí da interação com os pacientes que muitos profissionais de saúde vão ter ao emitir esse tipo de expressão, ao usar desse tipo de expressão para comunicar a elas o que elas estão, o que eles acham que elas estão sofrendo, pelo qual elas estão passando. Então já não é um bom modo de se comunicar, porque quando alguém diz para o outro que o que ele tem é de origem psicológica ou o que ele tem é psicológico, geralmente já está dizendo mais ou menos o que? Está dizendo que o que você tem é coisa da tua cabeça. O que você tem é uma invenção sua. O que você tem não é real. Ou o que você tem foi você mesmo que inventou e criou e o culpado é você. Você é culpado por tudo isso que está ocorrendo com você. Então já tem um problema na forma de se comunicar. E não só esse o problema. Existe um segundo problema. O segundo problema é que muitas vezes os profissionais de saúde, geralmente médicos, acabam chegando muito rapidamente a esse juízo, e essa expressão é também muito rapidamente utilizada. E muitas vezes, já observei muitas vezes, até mesmo psicólogos fazendo isso, e já observei muitas vezes os pacientes descobrindo que não era exatamente aquilo, que não era nada daquilo. Exemplo, minha mãe ficou por meses a fio com uma alergia, uma irritação dermatológica nas costas, e aquela irritação levou ela a procurar vários médicos, fez vários exames. No final ela ouvia isso, que você tem é psicológico, e isso soava para ela como que você tem é culpa sua, e ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, e as pessoas ficam no ar porque essa expressão é muito vaga, e aí elas vão para um psicólogo, e dependendo do psicólogo a coisa pode até piorar, porque chegando no psicólogo, o psicólogo pode começar a querer criar sentidos em cima daquilo, a fazer uma hermenêutica de ficar produzindo e fabricando mesmo sentidos em relação àquilo. E sentidos do quê? A relação com seu pai, seu avô, sua mãe, porque você no passado sentiu isso e aquilo, depois se sentiu culpada e tentou reparar, e logo isso implica nessa pele. Isso pode ser muito pior. Pode ser muito pior porque há uma profusão de sentidos que poluem o campo. E poluindo o campo, há aí no caso um problema de se ficar em segundo plano uma observação mais limpa. E aí entra os conceitos de redução fenomenológica, que é esse olhar como se olhasse pela primeira vez, esse olhar limpo para um determinado problema. E com esse olhar limpo para um determinado problema é que há a possibilidade de se observar as mais variadas contingências, as inúmeras variáveis que compõem a vida de uma pessoa. Então, a vida de uma pessoa não é somente o que ela pensa, o que ela sente, e isso causando alguma coisa muito concreta, como a somatização na vida dela. Longe disso, a vida às vezes é muito mais simples. E eu me lembro muito bem de uma paciente que chegou ao consultório e ela tinha um problema de dor crônica, e ela chegou de um outro profissional de psicologia e chegou com sentidos assim muito profusos
porque é a culpa que eu tenho em relação ao meu pai, porque eu naquele dia que ele fez isso, eu tentei reparar, aí depois eu tive uma formação reativa, eu tive isso, eu tive aquilo outro. E no final das contas, ela sempre chegava no consultório e eu via que a postura dela para sentar, para ler, e ela lia muito, era muito ruim. Ela tinha postura de sentar para ler, como ela sentava para ler, que era muito ruim. E alguém pode querer insistir, ela tem justamente essa postura porque ela sente culpa e tal. Olha, por favor, haja paciência também, né? Haja paciência. Então, o importante muitas vezes é ela ter uma reeducação postural mesmo. E foi isso que ela foi fazer a partir dali. Ela teve uma evolução muito boa da situação dela, que ela não tinha tido antes, com aquele excesso de conversa, de fala e falar de sentimento, isso e aquilo. É bom, mas não era para aquele caso específico. Então é esse ponto que eu quero trazer para vocês, tá? É bom a pessoa se auto-observar por meio da fala e ela ter todos aqueles comportamentos que a gente chama de comportamentos de tato, de descrição do que está acontecendo com ela, descrição de si mesma, de ficar se observando. Isso é importante para um processo de psicoterapia? Sim, é importante. Porém, o foco dessa fala, onde a gente vai, de alguma forma, tentar entender o que está acontecendo, ele pode completamente se desviar. Pode haver um desvio completo do foco, porque a queixa e, de fato, um problema que estava sacrificando a vida dessa pessoa e torturando-a, era um problema que a gente poderia ir mais claramente, de forma mais simples na direção dele, tentar observar as mais variadas contingências, que eu vou colocar inclusive um vídeo no card para vocês sobre determinação do comportamento, que vocês possam entender que é muito complexo, porque existem variadas fontes de determinação, não somente do comportamento, que a gente chama de comportamento, mas de determinação do que a gente sente, de tudo, que tudo isso de alguma forma é concebido na análise do comportamento como comportamento. Então, a sobredeterminação de fatores é muito importante, e quando não se encontra a causa que os médicos julgam como fisiológica, né? Aí vem todo o dualismo, e o dualismo se perde, porque não encontramos uma causa fisiológica. Olha, até meio organicista. Não encontramos a causa fisiológica, logo é psicológico. Mas o psicológico não é fisiológico? O psicológico é fisiológico também. E eu vou colocar, vou assim que puder fazer um vídeo para colocar no card aqui, no card de outros vídeos, de que tudo é fisiológico. Para tudo existem correlatos fisiológicos. Tá? E não faz sentido essa divisão entre o psicológico e o não psicológico. É esse que é o ponto. Somos uma coisa só, somos um organismo em interação com o mundo. E esse mundo, ele pode ser até nós mesmos, na relação que nós temos com o nosso próprio corpo, por exemplo, quando nós nos dirigimos a nós mesmos. Então somos um organismo em interação com o mundo, não somos uma mente e um corpo, ou um psicológico e um somático. O monismo justamente vai incidir aí, né? Nesse sentido que somos um organismo em interação com o mundo. Tá? Não, somos um organismo em interação. Então não existe em nós o psicológico e o somático. Um organismo em interação constante. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de ter colocado aqui para vocês, e eu acho que eu coloquei. Espero que desperte aí algumas reflexões em vocês, se vocês acharem que é útil de enviar para alguém, inclusive para alguém que esteja se culpando em excesso e de forma vaga, sem entender o que está acontecendo, e de que existem sim também uma série de outros veios, de outras possibilidades de entender uma série de doenças que são mais prevalentes nas sociedades industriais, e que, por exemplo, a questão da antiga hipótese da higiene, que hoje é a hipótese dos velhos amigos, mas toda a questão microbiótica do ecossistema humano. Então tudo isso é biológico. Né? Tudo isso não é da ossada dos sentimentos, não. As pessoas estão havendo um uso maior e mais descontrolado de antibióticos, isso tem efeitos. Nós estamos tendo exposição a uma série de substâncias que não éramos expostos antes. E tem toda a questão da diminuição da diversidade microbiótica, por exemplo, só para falar de uma questão hoje que no meio científico é muito forte para falar do aumento da incidência de doenças inflamatórias crônicas, da inflamação crônica, que é algo que é muito epidêmico e que hoje
muitos profissionais, infelizmente, principalmente médicos, acabam tratando como é psicológico. Então, mais ou menos isso que eu queria tecer aqui hoje. Espero que tenha ajudado a produzir alguma reflexão. É isso então, pessoal. Obrigado e até a próxima.